Vamos falar sobre a maratona. Já passou na sua cabeça que nesta vida ela é como uma corrida, uma maratona de tempo marcado? Eu tenho um primo que ama correr e um de seus hobbies é participar de maratonas. Biblicamente, nós somos classificados como peregrinos desta vida, ou seja, estamos neste mundo apenas de passagem. E o sentido da palavra peregrino é que estamos neste mundo em uma caminhada, que nossa casa não é neste mundo. Mas o que acontece de verdade é que cada um tem seu ritmo de viver esta vida, de fazer sua caminhada ou corrida. Uns estão trotando e outros estão mais dispostos a correr. E essa maratona ela se difere de duas formas, já que temos uma maratona para alcançar o céu e também temos uma maratona aqui neste mundo que é, por si só, competitivo e que cria esse espírito de maratona nas pessoas para que elas possam competir entre si para acumular medalhas, pódios, bens materiais e conquista que este mundo oferece e possa desfrutar mais deste mundo. Então, a maratona pode ser interpretada como uma vontade humana de conquistar o céu no mundo espiritual. Ou então a maratona pode ser a vontade do ser humano de competir um com o outro e ter mais vitórias e conquistas no mundo. O ritmo da caminhada ela pode se intensificar pela fé e pela vontade humana. Então, nos atributos de cada alma, uns vão ser pequenos, outros grandes em vontade e em fé, outros vão ser pequenos, e isso faz com que divide o pelotão deste mundo, assim como a maratona. Aqueles que estão mais aptos para competir vão estar sempre na frente, em um ritmo maior. No mundo espiritual isso é importante porque, tendo grandes santos, são estes que vão mostrar o caminho dos competidores mais fracos, pois eles não sabem o que estão fazendo ou como competir. Então, é esses que são os guias. Já na corrida deste mundo, os, os que estão na frente são os mais aptos para ganhar e ter mais vitórias. É os que vão roubar os pódios, que vão estar na frente e que vão deixar os outros para trás. Então, as pessoas que competem entre si e brigam por pódio, por medalhas e conquista, muitas vezes se desviam do seu caminho e se perdem na corrida espiritual, ou esquece que existe uma vida espiritual também acontecendo simultaneamente. Então, aqueles que buscam os seus próprios anseios não encontrarão a Jerusalém Celeste em sua linha de chegada. Não podemos negar que existem duas maratonas que acontecem simultaneamente, a do mundo físico e a maratona espiritual. E em ambas nós estamos como peregrinos enquanto estivermos aqui nesta vida, pois não sabemos nada de definitivo sobre quem somos ou onde estaremos em relação a nós mesmos antes da morte. Para estar em uma corrida, não necessariamente precisamos desistir da outra. Porém, aquele que concentra apenas em uma corrida humana, provavelmente vai se perder em espírito. Aquele que se concentra na maratona espiritual vai encontrar um auxílio no espírito, mesmo que fique para trás na corrida do mundo. A corrida no sentido de saúde ela é muito bom, porque a saúde física traz também uma boa saúde espiritual. Por consequência, já que o homem parado, sedentário, ele vive menos, adoece mais, além de ser fraco para competir nas duas corridas, já que a vida espiritual nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e merece ser cuidado, pois ele abriga a nossa alma e o nosso espírito. Então, se nós não temos capacidade de cuidar do nosso corpo, também provavelmente não teremos capacidade de cuidar do nosso espírito e da nossa alma. E se estamos doentes em um no corpo, também provavelmente estaremos doentes na alma. Então, podemos concluir que correr e ter uma boa saúde física e disposição para competir faz bem para o cristão e honra a Deus, tanto para competir com o mundo, para mostrar que os cristãos não são fracos, que a realidade de Cristo ela transfigura na realidade humana e que somos importantes aqui neste mundo, como igreja, como pessoas, e que possamos formar mais exemplos, que possamos dar o nosso sangue como Cristo deu nessa corrida, para que surjam mais competidores habilidosos e capazes de receber o Espírito Santo e levar a igreja peregrina para frente, já que essa é a condição que define a igreja aqui no mundo, a igreja peregrina, assim que existe a igreja do purgatório e a igreja celeste. Então, aquele que está disposto a correr vai estar mais preparado para alcançar a linha de chegada. Não porque sua vida vai acabar rápido, porque a corrida acabou rápido, mas porque ele vai ter mais fé para alcançar aquilo que é mais sagrado. Além de se cuidar do corpo, também terá uma vida longa aqui na Terra, como uma forma de bênção de Deus. A corrida no mundo espiritual, ela está no estado de graça e na obediência aos mandamentos e à vontade de Deus. Então, a gente, como cristão, devemos obedecer à ordem da corrida espiritual, que é estar no estado de graça, fugir do pecado, manter-se ativo na igreja e obediente aos mandamentos de nosso Senhor. Existe aquele espírito de competição que vem do mundo. Então, o mundo vive um grande espírito competitivo, que transforma a vida neste mundo como uma maratona. E alguns estão mais dispostos a vencer a maratona do mundo e tirar proveito dos prazeres da vida, tirar proveito dos bens materiais e daquilo que o mundo possa proporcionar.
Deus não criou nós para vivermos essa corrida mundana. Então, por isso, na nossa corrida espiritual, devemos abrir mão dessa vida mundana e negar ela para alcançar os frutos da vida espiritual. Em relação à competição, Deus não criou nós para que fôssemos iguais, para que competíssemos como os iguais. Logo, é normal que existam diferenças entre cada pessoa e postura, e nada mais importa nessa vida do que a linha de chegada. Então, o momento da nossa morte é o momento mais importante da nossa vida. Se nós não estivermos preparados desde cedo para este momento, provavelmente não teremos uma boa morte. Até porque muitos vão morrer pelo caminho, pois nós não esperamos pela morte e também não preparamos para ela. Então, o perigo de morrer pelo caminho é estar perdido na vida espiritual e ter deixado o caminho de salvação e correr o risco de alcançar a morte eterna. Ou seja, outro grande perigo para alguns nessa corrida é o risco de ter um menor prazo de vida, além do esperado, ou não estar no estado de graça quando isso acontecer. Se o objetivo da competição de vida fosse alcançar o reino dos céus, para todas as pessoas, todos os competidores, seria uma maravilha, pois dessa forma todos iriam se ajudar e ter um espírito mais de união entre a raça humana, como irmãos que somos, e ter uma vida mais pautada nos princípios de Cristo e na busca cristã. E isso faz o espírito de ajuda crescer, o espírito de igreja e de união. E quanto mais sólida é a igreja e numerosa for os órgãos do corpo de Cristo, mais se tem paz neste mundo e os homens encontram a salvação, que é o contrário do que temos hoje. É pessoas tristes, competitivas, cada um vivendo do seu jeito, isolada, sem sacerdotes capazes de ensiná-las a voltar ao caminho correto, ou falta de interesse delas mesmas. Então, cada um faz o que quer e cada um vive perdido no seu canto. Então, dessa forma, a competição que mais temos aqui é a competição de acumular riquezas, acumular poder, acumular influências, fama. Ou seja, a competição deste mundo, atualmente principalmente, é focada no próprio homem, que tenta tirar a importância de Deus e das graças de Deus e da glória de Deus e roubar para si, para viver a vida terrena. Que coloca o sentido da peregrinação desta vida em apenas acumular capital, roubar fama e o poder de Deus. E essa luta por capital pode pôr vários tormentos na vida das pessoas e gerar grandes consequências, como desigualdades sociais, doutrinas anticapitalistas, demoníacas, perca de fé, novas formas de poder, comunismo, todas essas doutrinas, todas as mazelas da carne, da libertinagem, da idolatria que temos nesta vida atualmente. Uma boa forma da gente entender o sentido de peregrinação desta vida é o olhar para o povo judeu, em que este povo tenta sair do Egito para alcançar Jerusalém, que é a cidade celeste prometida por Deus. E tudo o que aconteceu naquele caminho é um retrato da realidade do que pode acontecer com nós em nossa vida se não seguirmos os preceitos, mandamentos e a ordem de Deus. Então, os desvios do caminho levam-nos à perdição, causa tempo perdido, depressão, um caminho maior no deserto e muito mais sofrimento que pode se estender para além desta vida. Então, eu torno a repetir, se a competição do mundo fosse por santidade, se a competição fosse por buscar a Cristo em verdade, não haveria tanta mentira, não haveria competição humana e o mundo seria um lugar bem melhor. Então, o sentido da corrida não está em vencer ou competir, mas chegar bem do outro lado, estar inteiro para doar para o nosso Senhor. Igual o filho pródigo, quando sai de casa, gasta todos os bens. Então, o objetivo final é voltar para casa, é tentar poupar o máximo dos bens herdados e nos dados pelo nosso Pai aqui nessa vida, certo? Então, o sentido da corrida não está em vencer, e é encontrar o caminho da salvação, que é Cristo, e ter crescimento na vida espiritual. Precisamos destacar que é preciso priorizar o caminho da vida espiritual, da corrida espiritual, pois neste caminho nós temos mais auxílios, ao contrário da competição humana, onde temos adversários. E eles não nos pretendem ajudar ou nos dar dicas verdadeiras. E lembrar as pessoas que morreram ou que morrem o tempo todo no caminho desta vida. Então precisamos refletir diariamente sobre a morte, do risco da morte, e se estamos em estado de graça ou capaz de viver a glória de Deus quando ela vier nos chamar. Logo devemos estar preparados para o final dessa maratona, mesmo se estivermos no meio dela. Então, o fim da maratona é o nosso grande e maior objetivo. E devemos nos preservar o nosso coração para estar puros, para ter saúde física, para ter saúde mental, para ter uma vida saudável, sem muitas preocupações, e estar vivendo na graça de Deus e que Deus possa estar nos dando seu auxílio de vida para que nós estejamos em comunhão para com Ele e debaixo da sua proteção, para que não nos falte nada neste caminho e também que nós não tenhamos grandes preocupações, porque estamos de acordo com aquilo que Deus quer. E é óbvio que se fizermos tudo bem feito, evitaremos grandes tormentos na hora da nossa morte.